A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Hoje nós vamos conversar, bater um papo aqui. Sou coordenadora do curso de Biomedicina da UCP. Ela é biomédica, é doutora em Biomedicina e também tem mestrado, não é isso, professora? Bom dia, é isso sim. Só uma pequenina correção, é Adriana. Meu nome é Adriana, por que eu falei de Andréia? São próximos os nomes, né? Os nomes são parecidos, né? É Adriana Afonso. Adriana Afonso. E eu sou biomédica. Fiz a minha formação voltada para a área de genética, então eu fiz o mestrado e o doutorado da área de genética na UFRJ e atuo aqui em Petrópolis. Eu atuo como professora da Universidade Católica de Petrópolis. Sou coordenadora do curso de biomedicina, que nós temos aqui na nossa cidade, já nesse ano, completando 10 anos de existência. 10 anos de existência, olha só. E a gente pensando que biomedicina era uma carreira recente, que acabou de começar, que acabou de existir. E, no entanto, você me disse oportunamente, ali enquanto a gente batia um papinho ali de uns 10 minutos, que a biomedicina já existe há 50 anos. Até um pouco mais do que isso. O curso de biomedicina ele foi idealizado na década de 50, em São Paulo, com o objetivo de formar profissionais que atuassem na docência para a medicina. Era de se esperar, né, que os profissionais médicos, ao se graduarem, nem todos voltassem para esse mercado, estivessem interessados nesse mercado em dar aula, da docência. Então, havia naquela ocasião uma carência importante de profissionais que fossem dar docência justamente para a medicina. Então, a idealização desse curso, que inicialmente era Ciências Biomédicas, era justamente para formar docentes para a medicina. Então, a interface, né, de vínculo com a medicina já veio daí. A gente teve a formação para ser professor da fundamentação da medicina. Certo. E a partir de então, o curso foi se adequando para uma realidade de formação em áreas mais diversas. Então, a gente passou a ter profissionais atuando em áreas mais voltadas para pesquisa e também para áreas laboratoriais. Certo. Professora, o que é a biomedicina em si? Bom, as áreas de atuação da biomedicina, elas são voltadas, como eu dizia, para pesquisa, para docência e também para o desenvolvimento laboratorial. Então, essas são fundamentalmente as áreas. É claro que são muitas, eu posso aqui exemplificar algumas para você, como, por exemplo, a área de biomedicina estética, que é uma área que vem crescendo muitíssimo. Nós vamos falar um pouquinho Exatamente, sobre ela depois. A gente fala já. Que é super distante disso que eu estou apresentando, como a área de pesquisa ou a área de docência, né, de formação de professores. A gente tem uma diversidade de atuação que, na maioria dos casos, na maioria das áreas, estão associadas à execução de atividades em laboratórios. Então, a gente costuma dizer que o profissional biomédico ele fica nos bastidores. Né? Nos bastidores do diagnóstico, né? Exatamente, nos bastidores do desenvolvimento tecnológico, ao desenvolver kits de diagnóstico, pesquisar. Apesar que eu já vi alguns biomédicos que têm essa interface, esse bate-papo, vamos dizer assim, com os próprios pacientes. Uhum. Porque eles dizem que precisam conhecer o histórico do paciente para poderem, então,
criar um diagnóstico. Isso é verdade? A questão é que essa relação ela precisa ser aproximada. Eu acho que hoje até eu identifico que a falta de conhecimento sobre a biomedicina é justamente por causa da falta dessa integração. A população, ela normalmente se relaciona com o médico, tendo o médico como referência para a sua patologia, para a sua condição, mas não com quem está por trás desenvolvendo tanto o diagnóstico quanto informações acerca daquela doença, né? Certo. Então, o profissional da pesquisa, ele é alguém muito relevante no sentido de elucidar e dar caminhos para tratamento, Perfeito. né? Assim como caminhos para um diagnóstico mais rápido, mais eficiente. Então, não existe mesmo muita oportunidade no sentido de interação entre a população e esse profissional que a gente diz que é o profissional dos bastidores, né? Não há muita oportunidade de integração, mas esse momento aqui é um momento importante, né, de poder ajudar a divulgar que existe essa necessidade de uma pessoa, de um entendimento de que é um ciclo, né? Acho que a Covid hoje é o maior exemplo, né? Por que demora tanto? Porque as pessoas fazem essa pergunta, porque né? uma vacina demora tanto tempo para ser pesquisada. Porque a nossa população tem a falta de conhecimento acerca dos processos que envolvem a resolução de um problema na ciência, né? Então, justamente vem a reforçar essa percepção de que falta esse encontro, falta o conhecimento, a difusão de conhecimento sobre como esses processos são feitos, né? Certo. Quais as principais matérias do fluxograma da biomedicina? Olha, o estudante que opta por fazer biomedicina, aqui na UCP, a gente tem a tradição do ter o curso à noite. O curso, ele inicia, é um curso de 9 semestres, então são 4 anos e meio. E o curso inicia com uma formação de base. O estudante que entra na biomedicina pensando que, nossa, vou estudar tudo de ciência, ele começa com o básico e ele faz um aprofundamento em disciplinas como química, ele faz um aprofundamento em disciplinas de base da biologia, como a biologia da célula, então ele estuda isso profundamente e passa a estágios mais pormenorizados. Então, ele vai entender como as informações genéticas são transmitidas, quais são as falhas. Ele vai construindo isso no que a gente chama de ciclo básico. Vai agregando esse conhecimento. Bastante profundo em química, bastante profundo na biologia e aí a gente caminha para as patologias. Tem que gostar dessas matérias. Tem que gostar desse universo. Física, né? A química é um fundamento porque ele é a química biológica, né? Sim. A química biológica faz parte fundamentalmente da formação, mas aí ela já ganha uma característica muito mais prática, que é a bioquímica, né? Então, de que maneira o corpo reage a certas ações. Aí ele vai estudar imunologia, que é né, o que a gente falava aqui da vacina, como é que essas respostas acontecem. Fundamentalmente, o entendimento deve ser, na biomedicina, o estudante ele vai ser formado para entender como os processos biológicos acontecem e como as patologias se dão. Então, fundamentalmente, é esse o caminho. O que é um analista clínico, professora? A área de análise clínica ou análise laboratorial diz respeito ao que a gente vê acontecendo nos laboratórios de análise clínica. Exatamente. Exame de sangue, mas não é só exame de sangue, existem outros tipos de patologias. Exatamente. Né? A gente, também usando a Covid hoje como exemplo, né, a gente vê a carência, a urgência que a gente tem de desenvolvimento e produção de testes de diagnóstico, que a gente ficou aí precisando importar, né? Que tem como base o desenvolvimento para análise clínica. Então, a análise clínica, ela envolve não só a execução, mas também o desenvolvimento, né? A gente teve o desenvolvimento, felizmente, desse teste molecular, que é o melhor para o diagnóstico precoce da infecção pelo coronavírus, né? O desenvolvimento da Covid, que é o PCR, né? Esse RT-PCR que a gente que é indicado que seja feito logo nos primeiros dias de sintoma. Foi desenvolvido pela Fiocruz e é um tipo de trabalho feito em conjunto com um profissional biomédico, é a nossa área. Então, o analista clínico ele pode efetuar uma análise nas áreas de parasitologia, imunologia, hematologia,
fluidos corporais, bioquímica, microbiologia, entre outras? Exatamente, entre outras, como a biologia molecular, que é essa que eu coloco. Certo. Que é uma análise da presença do vírus. Então, a gente está analisando o material genético do vírus e, por isso, um exame tão preciso para dizer que, de fato, o vírus está presente ou não está presente. O mercado de trabalho para o biomédico é bastante diverso, não é verdade? Sim. O que vai tornar um biomédico um profissional realizado é fazer diferenciais para que ele se torne um diferenciado e ter o que oferecer ao empregador? A biomedicina, ela como é uma formação muito ramificada, a gente até na formação costuma dizer isso para o aluno, né? Quanto mais conhecimento agregado, melhor. Mais múltiplo ele será para qualquer profissional. Né? Na área de saúde, essa percepção ela é muito importante, né? Porque senão a visão fica muito restrita, muito técnica. Quando a gente fala do funcionamento de um corpo humano, se uma pessoa tem uma dor de cabeça, é muito improvável que o problema dela seja pontual, né? Certo. Há de se considerar que há uma disfunção no corpo, há um desequilíbrio e, portanto, a dor de cabeça ela pode ser sinal de problemas dos mais diversos. Exatamente. Isso só reforça a necessidade de um entendimento amplo, né? Exato. Então, a gente pode estender isso para diversas áreas e acho que talvez para todas as áreas de formação profissional. Quanto maior conhecimento, sem dúvida, maior efetividade e eficiência. O biomédico chega mesmo a atuar em tecnologias nos pós-transplantados, ou seja, através do trabalho imunológico? Sim, a área de atuação em hematologia é uma das atuações potenciais do biomédico, não só no banco de sangue, que é onde haverá um rastreio, né, de características das amostras sanguíneas, mas como também na hematologia. Né? O Hemorrio, né, é um exemplo de local de atuação de biomédicos, em que há mesmo esse rastreio que caracteriza não só o Hemorrio, mas também o INCA, né, e outras instituições importantes do nosso país. Há um rastreio para caracterizar as marcas genéticas de cada indivíduo para a potencialidade de doação. Né? Precisa haver uma compatibilidade entre os indivíduos em termos genéticos, justamente para evitar uma resposta negativa, que seria a rejeição. Certo. Exatamente. Perfeito. Então, sim, é uma área também de atuação. Os cursos de extensão aprimoram o desenvolvimento de um estudante ou mesmo de um biomédico, não é verdade? Sim, a extensão ela é importante. Né? Fundamentalmente, os nossos alunos, em grande maioria, se interessam pela pesquisa. Né? A gente tem profissional que não... aluno egresso da UCP, mas biomédicos que migram para os tantos campos que são possíveis de atuação, mas a pesquisa é uma área muito importante. Muita gente entra para a biomedicina porque pensa que quer ser pesquisador, né? Muitos jovens. Aqui em Petrópolis a gente não tem um local para fazer pesquisa, né? A universidade faz esse papel, mas em pequeníssima escala. Em pequeníssima escala. Grandes institutos de pesquisa, como eu citei no nosso país, Fiocruz, né, o INCA propriamente, a gente tem Embrapa na área de tecnologia né, de agricultura, mas são restritos, né, não são tantos assim. Então, a universidade acaba tendo esse papel importante no desenvolvimento. Ainda no nosso país, na grande maioria das universidades federais, por causa do incentivo financeiro para esse desenvolvimento. Então, a estrutura requerida para um desenvolvimento de pesquisa é muito grande. Né? A gente teve, certamente, nossos ouvintes tiveram acesso, uma biomédica que foi bastante divulgada aí na mídia, exatamente, mais recentemente, porque a doutora Jaqueline Góes, de São Paulo, ela sequenciou o genoma do vírus, do novo coronavírus, em 48 horas. O que significa isso? Ela teve acesso ao vírus e conseguiu identificar características genéticas desse vírus em 48 horas. Normalmente, isso levaria meses, há alguns anos atrás. Né? Ter essa informação
segura. E a que se deve isso? À evolução da biomedicina ou da própria pesquisa em si? A tecnologia, né? A Tecnologia. tecnologia. A gente consegue ter esse acesso à informação muito mais rápido porque há mudança tecnológica, né? Então, a necessidade de fazer isso de maneira lenta já não acontecerá se houver o suporte e a disponibilidade de equipamentos e o acesso à tecnologia, o que se faz como um aspecto urgente para o país, né? Certo. Ter a possibilidade de identificar que vírus é esse com segurança, que características genéticas o vírus que está conosco no nosso país pode ser diferente dos vírus que já vieram a infectar outros países. Então, isso daria uma peculiaridade distinta a esse vírus, né? Você acredita, como biomédica, que realmente esse vírus pode sofrer uma mutação de país para país? É possível, isso já foi demonstrado. Sim, isso já foi demonstrado. A gente teve até aqui no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, que é prestigiado, considerado no mundo inteiro e está conosco aqui em Petrópolis, né? Eles sequenciaram uma quantidade enorme de vírus do coronavírus e fizeram análise de muitos genomas, inclusive uma biomédica egressa da UCP, faz parte da equipe que trabalhou nesse projeto, e eles identificaram com muita clareza momentos de entradas do vírus no Brasil, então, quando foi estimada a entrada do vírus no Brasil, e ainda as variações que o vírus já sofreu. Então, sem dúvida... Nosso país é um país continente, né? Continental, exatamente. Então, há essa potencialidade da distribuição do vírus de maneira distinta, por várias entradas, mas sim, sem dúvida, é uma característica de vírus. Então, até essa informação de que ele mutou é esperado. A questão é se ele muta para ser ainda mais agressivo, mais virulento. Certo. Não parece que isso tenha acontecido, mas sim, já é sabido que algumas mudanças em relação a outros vírus já foram identificadas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta... Se for, também me desculpe, porque eu sou leigo na área. O assintomático, ele tem a possibilidade de infeccionar outra pessoa? Sim. O que acontece numa pessoa assintomática é que o vírus está presente. Se o vírus está presente, ele pode transmitir, né? Então, essa percepção da condição em que, hipoteticamente, eu como assintomática nesse momento, eu não desenvolvo sintomas porque alguma característica do meu corpo, e a gente faz menção a uma peculiaridade genética, então existe alguma característica das minhas células que me promovem uma defesa que vai ser diferente de outras pessoas. Não é uma condição, só ressaltando aqui, não é uma condição só para o coronavírus. Várias infecções têm essa peculiaridade. Tem gente que não desenvolve, tal qual outras que eventualmente vão a óbito, tá certo? Então, uma pessoa pode ser assintomática, mas ela carrega vírus no seu trato aéreo superior. E isso faz com que ela transmita. Então, é por isso o uso dessa barreira que a gente está usando aqui agora, que é a máscara, né? A máscara é uma barreira física de proteção. Então, mesmo uma pessoa assintomática, que não, eventualmente até nem conhece a informação de que está ali portando vírus... Tem pessoas que até tiveram, dizem, alguns exames que pessoas tiveram, mas eu não senti nada, não tive nada. E já estão curadas, já tiveram o vírus e não desenvolveu. É possível e é explicado dessa forma. É a própria imunologia da pessoa. Exatamente. Se o vírus consegue entrar com mais eficiência na célula ou não, isso é uma peculiaridade da genética dessa célula. E o que a gente está vendo é que, ao contrário, tem outras pessoas que são altamente vulneráveis, né? Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, até fora da pauta, mas que me... Por que o obeso é mais sujeito a ter problemas do coronavírus?
está muito ligado a processos inflamatórios. Uma questão, isso nem era conhecido, né? Ontem eu estava conversando com um grupo lá na UCP, fazendo uma capacitação. A gente vem, eu acho que esse é um aspecto importante de ser esclarecido para a população, porque a gente tem uma urgência, né? A gente deseja com muita rapidez que a gente tenha tratamento, que a gente tenha estratégias de prevenção, como a vacina. Mas o fato é que a gente está falando de uma infecção viral que se espalhou pelo mundo inteiro, então isso caracteriza o que a gente chama de pandemia. Que não é um privilégio nosso. Não é um privilégio nosso, ela infelizmente está disseminada no mundo inteiro a gente está aprendendo sobre esse vírus e essa doença agora, né? De maneira quase que simultânea, os pesquisadores estão gerando informação. Então, desde dezembro, né, quando a gente tem o relato dos casos lá na China, é que a gente vem conhecendo informações, mas que aqui no Brasil a gente já aprendeu muito, dado o tempo enorme em que a gente está padecendo com essas infecções. A gente foi descobrir que obeso era um grupo de risco depois, porque essa informação não veio da China, dado o baixo número de obesos. Realmente, eu acho que muita coisa faltou de informação acerca dessa doença para que os países pudessem até se programar melhor. E as informações talvez até nem existissem. Obesidade não é exatamente um problema na China. Sim, né? Obesidade não é exatamente um problema na Europa, mas ela é um problema no Brasil e é um problema nos Estados Unidos. Então, quando a doença chegou com força nos Estados Unidos e no Brasil, a gente teve a percepção de que o obeso também era um grupo de risco. Né? Então, eu acho que vem justamente dessa característica de que a gente está aprendendo junto com a infecção acontecendo, né? E uma complicação importante da infecção pelo novo coronavírus é a resposta inflamatória. E a obesidade, a presença dessas células dos adipócitos, né, que são as células de gordura em grande quantidade, elas estão intimamente relacionadas ao aumento de processos inflamatórios. Então, essa conjunção potencializa a gravidade da doença. Professora, a farmacologia também é um dos ramos biomédicos, certo? A farmacologia, que é o estudo das drogas, dos fármacos, a farmacologia é uma área de formação. O nosso estudante da biomedicina, ele estuda amplamente como uma droga ela entra na célula, que efeito ela faz na célula, mas também em todo o sistema. Então, o biomédico, ele tem esse conhecimento com o objetivo de intervir, né? Então, assim, olha, uma área que está ligada à farmacologia, que hoje está intimamente ligada ao biomédico, é a bioinformática. A gente tem também, aqui nesse momento do coronavírus, a discussão a respeito do medicamento que serve, que não serve, que pode funcionar ou não. Como é que isso é feito? A gente tem uma nova doença e a gente precisa de um medicamento. A bioinformática, ou seja, o uso de computadores com base no conhecimento das moléculas de fármacos, vão nos ajudar a supor que alguns medicamentos que já existem podem vir a ser redirecionados para uso numa nova doença. Foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente identificou que potencialmente, por análise computacional, algumas drogas que já existiam poderiam ser usadas na COVID. Depois dessa etapa, é preciso que isso seja testado no laboratório. E como isso é feito? Com células. A gente usa células que são infectadas aqui, por exemplo, com o vírus do novo coronavírus e coloca-se um medicamento para ver se naquele pequenino sistema ali no laboratório, ou seja, numa plaquinha de vidro onde a gente tem um monte de células e vírus, se os vírus vão ser atacados. E se as células não morrerão, porque isso é uma avaliação de toxicidade, né? Sim. Bom, dado todo esse controle, se der certo, se for efetivo o controle dos vírus, aí a gente passa para a hipótese de que isso pode funcionar num indivíduo. Então, a farmacologia é um universo amplo, ela vai desde
o entendimento ao desenvolvimento e também a aplicação. Os biomédicos, eles atuam muitíssimo nessa área de desenvolvimento, sobretudo com essa ferramenta da computação, que a gente chama de bioinformática. Certo. O que se vê, a especialização, vamos dizer, o que vem a ser a especialização em neurofisiologia? A neurofisiologia é uma área mais específica, faz parte da formação dentro da graduação, mas está relacionada a uma resposta de funcionamento do corpo com base no controle cerebral, exatamente. É uma área múltipla, neurociência, neurofisiologia, neuroanatomia, o entendimento de como esse controle do cérebro se dá sobre diversos sistemas. Vamos dizer, assim, a grosso modo, grotescamente, o biomédico estuda mais as partes científicas o biomédico, do que o médico. O biomédico ele está mais envolvido, eu acho que é um trabalho conjunto. Mas o médico, existem alguns médicos que se dedicam a tentar desvendar, né? Tentam trabalhar por trás aí dos bastidores de uma certa doença para tentar identificar características e estratégias. O biomédico seria um médico mais, vamos dizer assim, mais, está me faltando a palavra, mais técnico no ramo de exploração da doença. Eu acho que a principal interface que a gente pode colocar aqui de maneira mais simples, mais objetiva, o biomédico é esse profissional que vai tentar desvendar esses processos. Mais científico, exatamente. A formação é mais científica. Exatamente. A formação é mais no sentido de desenvolvimento de ciência, né? Apesar da gente ter uma diversidade muito grande de áreas, eu não cheguei a citar aqui, por exemplo, a perfusão sanguínea, uma cirurgia onde o coração vai ser o alvo, né? Então, o coração para de bombear o sangue. É preciso haver uma máquina que vai fazer essa perfusão extracorpórea. Então, o sangue sai do corpo e volta para que o paciente se mantenha vivo, enquanto os cirurgiões trabalham ali naquele objetivo. É uma área de atuação do biomédico, né? Dentre outros, o enfermeiro também faz isso, outros profissionais podem fazer, mas o biomédico, ontem mesmo, né, como eu comentava com você antes do programa começar, tivemos um evento grande na UCP de palestras aos nossos alunos e recebemos um professor da Unicamp que forma na área de perfusão e ele estava demonstrando para a gente como são esses processos cirúrgicos, né, e como isso acontece. Então, sim, o biomédico está voltado muito para o desenvolvimento de ciência, mas também existem outras áreas, como eu estou te apresentando aqui, a perfusão, né, que é uma perfusão extracorpórea, que é uma área para quem gosta desse universo da cirurgia, né, do paciente. É sopa no mel. Exatamente. Professor, nós vamos fazer um intervalozinho e a gente volta já para o segundo bloco. Vai lá, Lu. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós estamos conversando, batendo papo hoje com a professora Adriana Afonso, coordenadora do curso de Biomedicina da UCP, doutora em Biomedicina e mestra. Professora, o que é a biomedicina estética? Parece que hoje é uma carreira em ascensão, assim como a perfusão extracorpórea, né, que a senhora estava falando há pouco. E também a imagenologia. O que são essas áreas? Elas são extracurriculares? Essas áreas, elas são áreas que são, sim, desenvolvidas a partir de pós-graduação. O aluno que se interessa em vir a trabalhar com essas áreas, ele certamente precisará fazer uma pós-graduação para poder atuar como um profissional capacitado. Mas, claro que as bases vão ser dadas durante a graduação. Então, quando você fala de um profissional que trabalha
numa cirurgia cardíaca, fazendo essa perfusão extracorpórea. Toda a base de conhecimento sobre o sangue, o equilíbrio do sangue, as características, isso vai ser dado ao longo da graduação. Mas sim, as áreas, elas precisam, para uma atuação profissional efetiva, precisam sim de uma especialização, de uma pós-graduação, na maioria dos casos, e que vão capacitar especificamente para aquele conteúdo. Na área de imaginologia que se abordou, a gente tem profissionais que atuam, novamente, nos bastidores, na realização desses exames. Então, a gente fala da ressonância magnética, a gente fala das exames de imagem de uma forma geral, né? Exatamente. Então, existe o profissional que faz essa manipulação e a condução... Sempre supervisionado por um médico. Sempre supervisionado, inclusive com o médico laudando esse exame, mas passa a ser uma possibilidade de atuação numa área... que é também de diagnóstico, como a gente falava no início, né? Hoje parece que há, assim, já até um movimento para que os bioquímicos possam vir a assinar esses laudos. Em algumas áreas há, sim, uma certa, um certo movimento de maior autonomia, né? É claro que quando diz respeito a um paciente, isso está muito restrito ao médico, né? Há um entendimento... muito grande no sentido de que o paciente ele é cuidado por um médico no que diz respeito da intervenção da patologia, mas é claro que isso vem mudando ao longo do tempo. Se a gente fala da fisioterapia, por exemplo, houve um momento em que era previsto que só o médico tivesse interação com o paciente. Mas e aí como o fisioterapeuta faz a sua intervenção, né? Então, também há uma compreensão de que existem áreas em que isso é possível, né? Não é só um médico, a pessoa atuar junto a alguém que está adoecido. E, sim, existe, então, portanto, esse movimento de uma certa autonomia dos profissionais que atuam ajudando ao médico, ajudando a medicina na definição desse caso, no esclarecimento da patologia. Cursos de línguas como inglês e espanhol, bem como a tecnologia da informação, são importantes na vida do profissional do biomédico, né? São, sim. É preciso ter essa capacitação paralela. No universo da ciência, em especial... Muitas obras são em inglês, espanhol... Eu diria que tudo. Tudo, né? É preciso ter pelo menos a leitura. Então, isso é um desafio para quem pensa em estudar nessa área, na área de saúde, porque as informações elas são muito dinâmicas, né? O que você pensa conhecer plenamente no momento, daqui a um ano já não é exatamente assim. E felizmente, né? Evolui muito rápido e a gente tem acesso à informação, mas essa informação ela é parte de uma comunicação que em geral é em inglês, né? Então, para que ela seja universalizada, que todo mundo acesse, a língua é o inglês. Então, minimamente a leitura pelo inglês, o uso da informática, né, também vai potencializar o desenvolvimento desse profissional e, claro, permitir mais possibilidades em termos de mercado de trabalho, né? Certo. Então, essa formação é importante. Fazer cursos online sobre esses aspectos, o quanto ajudam ao futuro profissional? Ajuda muito, ajuda muito. Acho que até nesse momento que a gente está, né, a própria universidade vem dando aula, a gente está trabalhando no modelo de virtualidade, a gente usa o computador no horário da aula do aluno, consegue fazer esse trabalho, a gente vem valorizando essa estratégia, aprendendo e valorizando, né? A gente que gosta muito de olho no olho do aluno para poder identificar quando há fragilidades, né? Retomar assuntos para melhor capacitação, teve, pela condição da pandemia, que se adequar de maneira muito rápida, como fizemos na UCP. Em uma semana estava tudo funcionando normalmente, com aulas virtuais. E a gente também aprendeu a valorizar. Eu costumo dizer que ônus e bônus, né, de todo o cenário que a gente venha a vivenciar. E a gente identifica que existe uma diversidade enorme de cursos virtuais, cursos online, cursos em ensino à distância, que é o que significa o EAD, né?
e que vão ajudar a capacitar as pessoas. Então, cresceu muito, né? Foi um boom enorme Muito grande, de oferta de cursos nessa área. E sim, sem dúvida alguma, eles podem ajudar a expandir o universo do aluno, a se capacitar, a ter percepções, por exemplo, de empreendedorismo, né? A gente tem que ressaltar isso no jovem, para que ele para que ele guie a própria carreira, né? E a gente tem um tanto de cursos online aí disponíveis para isso. O biomédico imagenologista é aquele que faz imagens, né? Tal como radiologia convencional, ou seja, ultrassonografia, mamografia, tomografia, ressonância magnética e hoje a medicina nuclear. O papel desses profissionais é operar os aparelhos. A vida do paciente está nas mãos do biomédico. A responsabilidade dele é muito grande, não é verdade? Eu acho que sim, né? Sempre o lema, inclusive, da biomedicina é um profissional a serviço da saúde. Essa coerência e esse sentido de responsabilidade precisa ser fortalecido sempre, né? Apesar de, eventualmente, a gente estar com um tubinho de sangue para fazer uma análise... Sim, mas aquele tubinho de sangue é muito importante. Do outro lado, né? Tem uma pessoa esperando Exatamente. Um exame, talvez por uma cirurgia, talvez por uma condição... Né, de muito impacto. Então, esse senso de responsabilidade é uma questão que realmente, você tem toda a razão, precisa ser reforçada, independente da área, na imaginologia, na perfusão, na análise clínica. Pois é, agora eu ia lhe perguntar justamente isso. É preferível se especializar numa dessas áreas, tornar-se um profissional qualificado numa dessas áreas de ação, não é verdade? Uhum. Porque dentro de cada tópico desses, existem muitos subtópicos, né, professora? Sim, é muito amplo e o profissional ele precisa também identificar no que ele tem... Ele tem que ser bom naquilo que ele felicidade escolheu, né? Em trabalhar, né? A carreira ela precisa ser construída com cuidado, com atenção. Uma das outras áreas que a gente não abordou aqui é a reprodução assistida. Uhum. Nós tivemos uma palestra maravilhosa de uma formadora importante no nosso país, que é de São Paulo, e que fez menção justamente a isso, a necessidade do estudante construir a sua carreira com percepção de que é um investimento, né? Então, ele precisa... estar apaixonado pelo que se propõe a fazer, estudar profundamente aquele tema e desenhar durante a graduação essa carreira, né? Ter essa atenção. Os nossos jovens, eles são hoje um pouco imediatistas, né? Eu acho que as redes sociais e o acesso muito rápido... um resultado muito mais rápido do que aquilo que é possível, né? Mudou muito o modelo, né? Eu me lembro de quando eu tinha que ir à biblioteca para estudar. Sim, né? Eu também. Os nossos alunos, eles buscam todas as informações através do celular e às vezes não precisam nem ler porque há a possibilidade deles só ouvirem essa informação. Exatamente. O Dr. Google é um problema sério às vezes. Ele é maravilhoso. Quem de nós, né, não faz bom uso, mas o entendimento é esse, é que nem tudo funciona nesse mesmo modelo. Então, é preciso realmente muita seriedade, muito comprometimento e um desenho de uma carreira. De acordo com o que você está falando, muitos se tornam aptos a trabalhar nessas áreas, mas não estão qualificados. É preferível especializar-se numa área específica, não é isso? É importante ter esse senso, né, de se especializar, de fazer um estágio durante a graduação, para que teste. Eu costumo dizer isso aos nossos estudantes. É preciso testar, né, a sua afinidade. Eu própria, durante a graduação, fiz estágio em que eu trabalhava num laboratório em que havia manipulação de camundongos. Eu não me via trabalhando com aquilo. Não gostava da ideia de que os camundongos seriam sacrificados, fazia parte... Não gosto e repilo. Pois é, mas eles faziam parte do processo de experimento científico. Sim, lógico. Né? Eu não tive identidade, não conseguia me ver ali trabalhando com aquela proposta. Então, é uma testagem, é preciso identificar qual é o seu modelo, qual é a área que você gosta, qual é a área... O aluno ele tem que pensar dessa maneira. Como o próprio médico também tem que escolher a área que ele gosta. Exatamente, qualquer profissional, né? Se a gente for avaliar, qualquer profissional da saúde... Eu entrevistei, mas não é só da saúde, eu entrevistei o professor Maurício Guedes, sobre direito,
E é uma das coisas que eu sempre me debati muito na faculdade de Direito, é que o advogado está formado em generalidades e não sabe ramo nenhum. Ele estuda todos os ramos e não se aprofunda em nenhum. Quer dizer, depois você tem que fazer uma pós-graduação para você poder, então, ser realmente um profissional capacitado naquela área, que é muito difícil. Enfim, nós ainda estamos um pouco atrasados nesse sentido. Quando eu digo nós, é nossa educação, sim, né? Sim, o nosso modelo, nosso né? modelo educacional, exato. É. Numa hipótese de aplicação de contraste numa ressonância magnética, até onde deve ir a responsabilidade do biomédico? É necessário sempre a presença de um médico radiologista? Sim. Essa responsabilidade, ela é do médico, do profissional médico. É por isso que ele sempre está presente. Tem que estar presente. Exatamente. Né? Porque isso está... Não entendem, está aqui para que precisa de um médico? Não, tem que porque ter. está associado, eventualmente, a uma reação alérgica, né? Então, exato. Claro, pode ser inesperada, o paciente pode não conhecer que ele tem uma alergia, e aí há uma intervenção ali que precisa ser imediata para que o paciente... Eu, por exemplo, fiz um exame, eu já nem sei mais qual é o tipo de exame, que era o contraste. Eu sei que eu fiz na Beneficência, acho que foi. Aquilo esquentava de uma maneira tal. Eu só dizia assim para a pessoa, eu vou morrer. Eu não estava conseguindo respirar, estava sufocado totalmente, uma coisa horrível. Quer dizer, então, não vai não, pode ficar tranquilo, nós estamos lhe controlando aqui. Né? Quer dizer, a assistência do profissional lhe garante a segurança, né? Claro, sem dúvida, né? E a gente precisa pensar que quanto mais múltipla for a equipe de trabalho, melhor a gente vai estar assistido, né? Então, se a gente tiver a possibilidade de ter uma equipe que tem diferentes olhares acerca do problema... É bem melhor. Melhor, sempre, né? Professora, e nesse caso, para operar um aparelho desse, só um biomédico é que pode operar esses aparelhos, certo? É uma das áreas de atuação do biomédico, né? A gente tem outros profissionais que eventualmente se especializam. Existe uma formação na área de imagem. Área, e é para isso, né? Existe uma formação técnica na área de radiologia também, né? Então, a gente pode encontrar um profissional técnico, aí não graduado, não formação superior, mas é uma formação técnica ou tecnológica voltada para a imagem. Agora, existem estágios para a área em que o profissional vai atuar, certo? Sim. Esse estágio tem que ser autorizado pelo coordenador do curso, no caso você, correto? Na UCP a gente tem duas modalidades. Existe o estágio que é obrigatório, e aí esse é um estágio de formação com uma carga horária importante, são mais de 600 horas que o estudante tem que fazer durante a faculdade, que é adequado em relação à realidade daquele estudante. A gente tem, por exemplo, estudante que faz plantão no hospital no final de semana, porque eventualmente o aluno trabalha, né? Sim. E aí ele tem dificuldade de fazer, eventualmente não. Aliás, muito frequentemente, o nosso estudante pode ter esse perfil de, durante a semana, estar vinculado a um outro trabalho. Então, ele faz isso, eventualmente, no final de semana, no hospital, faz a sua formação, que é o estágio obrigatório, esse vinculado à universidade. Uhum. Entretanto, é recomendado que o aluno ele tenha um olhar ousado quanto às possibilidades de estágio, que ele faça estágios, e aí não obrigatórios, que são aproveitados na universidade para outro tipo de modalidade de capacitação, que é atividade complementar. Então, a gente tem vários estudantes que fazem estágio na Fiocruz, ou na UFRJ, em outros institutos de pesquisa ou universidades, mas fazem desenvolvendo pesquisa. Certo. Até em outros laboratórios de análise análise clínica aqui em Petrópolis, fazem esse estágio ao longo da graduação, justamente para aquilo que a gente conversava antes, para conhecer, para se apaixonar, para ver se realmente nessa área que é a área que ele quer trabalhar. A especialização também pode ser conseguida através de um curso de pós-graduação, né? Sim, existem 2 modelos de pós-graduação, né? Para quem não conhece, é importante diferir. Existe uma pós-graduação que é lato sensu. E stricto sensu. Exatamente. A pós-graduação lato sensu
É uma carga horária menor, normalmente de 360 horas, e que está associada a uma capacitação complementar que dá esse título para o indivíduo de pós-graduado numa certa área. Até a gente encontra essa pós-virtual com encontros presenciais mais esporádicos, ela não precisa ser toda feita presencialmente. Então, ela oportuniza para muito estudante ou para muito egresso que está trabalhando e que não tem tempo, não tem disponibilidade. O outro modelo é o modelo da pós-graduação estrito sensu, que é, por exemplo, o mestrado. Na UCP, a gente tem, no Centro de Ciências da Saúde, a gente tem o mestrado da psicologia, que é na área de cognição social. Aí a dedicação costuma ser mais maior, mais intensa, mais cobrada, porque é preciso fazer um trabalho importante monográfico ao final, é preciso defender essa monografia, é preciso propor um tema de estudo e de pesquisa. Então, é um pouco diferente, mas dá também o título de mestre, né, com base nessa proposta. E isso pode ser estendido também para o doutorado. Aí sim, uma proposta muito mais ampla e dedicada, normalmente de 4 anos de dedicação, com uma proposta que tem que ser inovadora, que tem que ser totalmente... Quer dizer, 4 anos de estudo regular, mais 4 anos de pós-graduação. Sim, no doutorado 8 anos e meio de estudo. Para quem faz graduação, pelo menos 4 anos, mestrado, 2 anos e doutorado, a gente está falando ainda de mais tempo, né? Então, um profissional que vem com essa história acadêmica, que fez toda essa linha, tem mais tempo ainda de estudo. Nossa. São 10 anos de dedicação a uma certa área. Não é fácil, não. É gostar muito, né? Professora, o que é semiologia médica? Por que ela é tão importante, a falta dela? A semiologia diz respeito a processos de avaliação. Como a gente não tem dentro da biomedicina essa previsão da interação com o paciente, não é um universo efetivo em que a gente tenha a previsão, de acordo com o Ministério da Educação, de capacitar o biomédico. Mas a gente está falando de um universo que é o de análise, de entendimento das condições de um paciente. A importância das matérias clínicas é grande, né? Quais são elas? Os nossos alunos, eles mais no final da graduação, eles fazem estudos clínicos voltados para o aspecto laboratorial. Então, a disciplina, por exemplo, de hematologia clínica, vai fazer um estudo amplo, vai apresentar para o estudante uma capacitação relativa a todos os processos patológicos relativos a doenças do sangue. Eu creio que o sangue... Desculpe interrompê-la. Eu creio que o sangue é a coisa mais importante que nós temos no corpo humano, porque ele te mostra... É a tua radiologia interna. É apaixonante estudar o sangue. Eu vejo isso nos estudantes quando eles fazem primeiro uma disciplina chamada hematologia, então é o estudo propriamente do sangue, e aí depois a hematologia clínica. Certo. A grande maioria dos estudantes são apaixonados por essa área. Na hematologia clínica, a abordagem é no sentido de como identificar. Então, a gente tem uma capacitação para o estudante que deseja, por exemplo, se formar para trabalhar no banco de sangue, ou para o estudante que pensa em trabalhar, como eu citei, no Hemorrio, com a caracterização genética dessas variações que existem no sangue, dessas peculiaridades. Nenhum de nós é igual. A gente tem até o exemplo do tipo sanguíneo. Então, isso só, de maneira muito superficial, demonstra o quanto há variação entre as pessoas nesse mesmo composto que é o sangue, Certo. A questão da saúde no Brasil, sobretudo a pública, demanda uma atenção muito especial por parte dos nossos governantes. Como você analisa a biomedicina na atual pandemia? Eu identifico que a biomedicina, com o seu papel de desenvolvimento, com o seu papel de colaborar na definição de estratégias,
Eu penso que a gente ganhou uma certa notoriedade, né, nesse evento da pandemia, infelizmente, aquele que a gente está vivenciando, mas ajudou um pouco a divulgar a demanda, a necessidade que a gente tem de conhecer e fazer ciência. À medida em que a gente tem autonomia, e aí ciência eu não estou falando nem só da ciência médica, né? Eu estou falando da ciência como um todo. Imagina que a gente tem plena autonomia para desenvolvimento dos respiradores. A gente não precisa importar respiradores. Exato. Né? A gente tem quem desenvolva. Os pesquisadores, vários fizeram isso. Demoraram, né? Sim, até sim, ter sim. A técnica, o subsídio financeiro, a organização, mas fizeram. O desenvolvimento de vacina, você viu que a gente conseguiu patentear aqui no Brasil o soro, que foi feito através do cavalo, né, para intervir no coronavírus. Então, assim, eu acho que a lição fundamental que fica nesse momento da pandemia é a necessidade de um entendimento de que a gente precisa ter autonomia no aspecto da ciência para promover saúde para a população. Se você pudesse mudar alguma coisa na biomedicina, o que você mudaria? Mudar, eu acho que penso que a gente precisa aumentar os canais de comunicação. Eu acho que esse é o principal aspecto. Fazer com que haja divulgação. Porque, em geral, como a gente começou falando, né, o paciente ele entende que vem do médico a definição do que ele precisa fazer. E o médico, muitas vezes, ele é o intermediário desse processo, em transmitir para o paciente o que a ciência conseguiu esclarecer e o que o médico aprendeu nos congressos que ele vai, nos cursos que ele faz, mas que foi desenvolvido por um cientista. Você acha que existe mercado bom para o biomédico? Eu acho que ele está se expandindo, né? Eu acho que ele está se expandindo, a briga é grande, né? Porque a gente tem aí sobreposições com diversos cursos da área de saúde, mas o que eu acredito fortemente é que, uma vez capacitado e bem capacitado, a gente consegue escrever uma história para ser importante para a sociedade. Eu acho que essa percepção para o estudante que está ali construindo a sua carreira é importante. Aliado a isso, quais as qualidades que você acha que uma pessoa deve ter para fazer biomedicina? Eu acho que ele tem que ser apaixonado por esse processo de saúde e doença. Eu acho que ele tem que ser uma pessoa entendedora do papel de um profissional da saúde, né, na sociedade, de cuidar do outro. E eu acho que minimamente... Agora eu vou fazer... Ela foi tão delicada comigo, me atendendo, tão boazinha comigo, de vindo aqui às 9 horas da manhã para a gente fazer essa entrevista. E eu vou fazer uma maldade com ela que não tem tamanho agora. Se você tivesse que escolher, tivesse a oportunidade de escolher entre a vacina inglesa, a vacina alemã, a vacina chinesa ou a vacina russa, qual que você tomaria? Eu tomaria qualquer vacina que está reconhecida e regulamentada. Tá? Eu acho que a vacina, uma vez que ela passe pelos processos que são de qualidade, elas são vacina. Né? Eu, particularmente, como alguém que faço acesso a informações científicas e creio nelas profundamente, me baseio nelas para dar aulas, enfim, para me abastecer de informação, não vi absolutamente nada científico a respeito da vacina russa. Né? Mas eu me assustei com essa vacina. Exatamente. Achei que ela foi muito rapidamente produzida. O a temor... chinesa eu não tomo porque ela pode vir com morcego. Pois é, a vacina chinesa está trabalhando com o pessoal do Butantan, lá em São Paulo. Eu não confio neles não, professora, desculpa. Eu não tenho muita confiança nessa vacina chinesa, não. Eu prefiro tomar a vacina inglesa. Eu te digo com muita tranquilidade que, uma vez que a vacina tenha passado por todos os trâmites, por institutos como o Butantan, realmente não há nenhuma preocupação. Né? A gente teve mesmo muita gente imaginando que o vírus poderia ter sido criado em laboratório, trazido propositadamente. Há essa possibilidade? Não.
Não há essa possibilidade. Está totalmente clara a informação de que o vírus veio mesmo de uma transmissão a partir do morcego, isso é claro. Não é o único, existem tantos outros vírus que podem chegar a nós. Como a gente fala, assusta menos pelo potencial de levar a óbito. Mas quando a gente fala da gripe suína, do que a gente está falando? Exatamente, da gripe aviária. Da gripe aviária, do que a gente está falando? Então, assusta no caso do coronavírus, porque a gente não tinha entrado em contato com esse vírus que é totalmente novo. E não temos o hábito de sermos tão antropófagos assim. Exatamente. Então, historicamente, a gente conhece isso com muita clareza na ciência. O HIV foi assim. Né? E você certamente se lembra. E agora, até para minha surpresa, já vou acabar, meu filho. Não fica nervoso, não. Teve uma pessoa que ficou curada de HIV sozinha, né? Eu achei isso, assim, uma coisa... É preciso melhor entendimento, mas em São Paulo a gente teve um trabalho realizado sob supervisão do Dr. Ricardo Dias, que é um pesquisador super importante aqui no Brasil em relação a HIV, e ele conseguiu uma estratégia em que ele efetivamente levou ao desaparecimento do vírus. Né? Numa outra oportunidade eu vou ter o prazer de vir aqui falar com você sobre HIV, porque é a minha área de formação. Eu trabalhei fiz o mestrado e o doutorado em genética voltada para o HIV, então vou ter um grande prazer em falar sobre isso. Vamos voltar a bater um papo Vamos sobre sim, isso. Fico disponível. Porque é um assunto que também é de interesse público. Sem dúvida. Nossa emissora aqui é uma estação de prestação de serviços, e eu acho que é muito importante te levar esclarecimento ao público, porque o público precisa aprender a saber as coisas que realmente estão acontecendo no país e no mundo, né, para se tornar um pouco mais conhecedor das suas responsabilidades, né, professora? Sem dúvida alguma, a gente diminui o cenário de desinformação que a gente está vivendo, né? A disseminação de fake news sem que as pessoas sejam críticas, a falta de conhecimento sobre aspectos da ciência. Então, eu acho que esse canal de comunicação ele é fundamental para a gente chegar até a casa das pessoas e conseguir dar a elas informações. Eu quero agradecer a sua atenção dispensada ao nosso programa, o seu carinho para conosco aqui. Acho que foi uma aula muito esclarecedora para todos os nossos ouvintes, que passaram a conhecer o biomédico, a biomedicina um pouco mais, do que se trata, o que ela faz e a importância dela no contexto geral da própria medicina no nosso país. Quero deixar o nosso microfone para a sua despedida e suas palavras finais. Foi um prazer, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de me comunicar com todas as pessoas que nos ouvem. Fico disponível para quaisquer contato, né? Eu trabalho na UCP e a UCP também é uma instituição que tem essa vocação, né? A comunicação, sim, a interação com as pessoas do nosso município e municípios próximos, né? Então, fico aí disponível e agradeço muitíssimo a oportunidade de vir aqui poder falar da biomedicina, o meu curso de formação e o curso que a gente tem aqui em Petrópolis já há 10 anos, do qual eu coordeno com muito orgulho, com muita felicidade. Já formamos muitos profissionais biomédicos nessa cidade e espero que tenhamos oportunidade de seguir fazendo esse trabalho de excelência. E vamos conseguir. Petrópolis é uma cidade que tem que se tornar uma cidade dedicada à educação com muita ênfase. Muito obrigado, professora Adriana Afonso, pela sua presença aqui. Agora não errei, agora falei certinho. Quero agradecer também a participação aí de ouvintes, como a Marilene da Rua Tereza, o Hector do Alto da Serra, Célia da 13 de Maio, o Gerson da Tirimarote, o Vanderlei Horas do Quitandinha, a Terezinha de Guaratinguetá, São Paulo, meu Deus do céu. Em Nair, Norinda do Vale, a nossas amigas, a Olivia Wendling, a Eunice Catunda, que está lá em São Paulo também nos ouvindo, já mandou aqui, eu estava falando muito baixo. Agora melhorou, minha filha? Então tá bom. É porque a gente com máscara, às vezes, sai a voz meio abafada, né? Agradecer ao José Rossato também, lá de Jabuticabal, que está sempre nos prestigiando aí com a sua audiência, ao Marcos Carneiro, Elizabeth Grabner, um abraço também para o nosso Zé Roberto Gabriz, que está sempre aí na escuta,
E eu acho que eu agradeci a todo mundo, né? Obrigado a você, Lucas, pela mesa aí de som e pela gravação do programa. Nosso programa depois estará no nosso Facebook, para quem quiser ouvir novamente, com reprise amanhã às 20 horas, é isso? Estou certo? Quem quiser também escutar novamente pelas ondas da Imperial, amanhã às 20 horas estaremos no ar de novo. Um abraço a todos os ouvintes e até semana que vem, quando estaremos de volta com mais um programa Nós Servimos. Fui!